Eu, quando entro num processo de organização com alguma cliente, ou acompanho, né, de alguma aluna do acompanhamento online, é sempre sobre ela, sempre sobre a família dela, sobre a vida dela e não sobre a minha. Então eu tenho que fazer perguntas certas para ela, para que ela me traga essas informações e eu consiga sugerir as ferramentas, as soluções certas para a situação dela. Oi, eu sou a Isa, profissional de organização há 7 anos e esse é o primeiro episódio do Papo Organizado. Esse é um espaço para troca, para compartilhar sobre organização de forma mais profunda, sempre relacionando com as nossas outras áreas de vida. Eu, como profissional de organização, conheço, sei de todos esses benefícios e como a organização é muito mais do que muitas de vocês acreditam ser, do que uma pegada estética, subjetiva e que traz resultados não duradouros. Mas a organização, de fato, ela traz muitos resultados, muito mais profundos do que vocês imaginam. Não só no nosso espaço físico, mas também na nossa vida, na nossa saúde, enfim, tem N desdobramentos. Mas trabalhar a organização precisa de tempo para que a gente converse e trabalhe temas de forma mais profunda, de trazer realmente reflexões para vocês. Às vezes mudar uma forma de pensar, ter uma mudança, uma virada de chave, ter mais clareza sobre alguma coisa que a gente faz dentro da nossa casa ou dentro da nossa vida, até mesmo de forma automática, no piloto automático, e possa passar despercebido e estar trazendo algum tipo de prejuízo ou desconforto na sua vida. Então, apesar de compartilhar conteúdo no Instagram há muito tempo, eu acho que desde quando eu comecei a minha jornada profissional, eu senti a falta de um espaço de trazer essa troca e trazer essas reflexões e esses insights, essas viradas de chave em outro lugar além do meu curso de organização, o Organizamente, e dos atendimentos presenciais. Quando eu comecei a estudar organização, que foi há 7 anos atrás, então logo depois do nascimento da minha filha, que foi justamente buscando soluções para minha casa, porque eu me vi numa rotina nova, com um monte de pertences e itens que eu não conhecia, não sabia exatamente como usava, num apartamento relativamente novo, eu estava há pouco tempo dentro dele, com dificuldade de organizar toda essa dinâmica, com privação de sono, enfim, e eu achava que, nossa, eu precisava realmente buscar mais soluções. Eu me considerava uma pessoa organizada, hoje eu sei que eu não passava de uma arrumadinha elaborada, e foi buscando conhecimento para minha vida, minha casa, que eu fiz meu primeiro curso de organização. Quando eu fiz meu primeiro curso de capacitação, né, para me tornar uma profissional de organização, eu me dei conta de que a organização era muito além do que eu imaginava. Que quando feita, de fato, um processo de organização, seguindo as etapas, né, que consiste em criar um sistema, desenvolver um sistema de organização, os benefícios que isso traz, eu falei, nossa, isso não pode ficar só comigo. Eu preciso compartilhar isso com outras mulheres. E assim que eu comecei a trabalhar e comecei a minha jornada profissional nessa área. E mesmo todos esses conteúdos e vídeos que eu produzo, é um espaço muito pequeno. Então, eu senti a falta de um espaço como esse. E ainda assim, depois, né, a vida acontecendo, a vida profissional, eu ia para os congressos e para os eventos em São Paulo de organização, encontrava outras colegas de organização e, claro, a gente criou um grupo de amigas e sempre a gente tinha trocas muito valiosas, porque a gente, do lado de cá, como especialista em organização, a gente sabe desses benefícios e consegue fazer algumas reflexões que muitas de vocês não conseguem ter essa clareza de enxergar as coisas dessa forma. Até mesmo porque vive no piloto automático em muitas coisas e, enfim, não para pensar sobre isso. E eu brincava com elas, gente, cada vez que a gente se encontra, dá vontade, assim, da gente se reunir mais vezes. A gente deveria se encontrar mais vezes. E, enfim, a vida acontecendo, a gente realmente só trocava lá nos eventos. E uma vez eu falei, gente, a gente precisava, então, fazer até um podcast. Eu dava isso aí papo para podcast. Porque a gente sempre relacionava organização com relacionamento, com saúde, com saúde mental, com, né, o fato de conseguir fazer uma atividade física, enfim, com diversas áreas, com o fato da maternidade, né, da educação, enfim. E eu falei, olha, tá aí, ó, o papo organizado. E isso ficou na minha cabeça desde então. E anos se passaram, nasceu o Organizamente, outras coisas foram acontecendo até chegar nesse momento de nascer, enfim, o papo organizado, de realmente eu sentir falta de trocar e de trazer esses debates mais aprofundados, de trazer temas diversos para a gente tratar aqui, sempre relacionando com a organização.
mas o Papo Organizado, para mim, ele é um espaço de, não cobrança, de teste, de realmente conversar com outras pessoas de outras áreas, saber a opinião deles, de dar risada, é para ser um espaço leve, sem script, sem roteiro. Eu tô até aqui com algumas linhas gerais para não esquecer de falar nada. Enfim, o primeiro episódio, eu nunca tinha gravado vídeos tão longos e áudios tão longos, né, para quem tá escutando o podcast só escutando e não vendo, mas é sobre isso, a gente vai ajustando esse novo projeto, eu falo, é um novo filho nascendo ao longo do caminho, e é para ser realmente isso, leve para todo mundo, para quem tá escutando, para quem tá assistindo, para quem tá aqui participando. Então a ideia é que a gente sempre tenha convidados, especialistas de outras áreas, para fazer essas conversas. Então, o nosso primeiro episódio com convidada será com uma consultora de imagem e estilo, fazendo esse link da imagem pessoal com a organização e esses impactos. Vamos ter papo sobre disciplina e organização, sobre saúde mental, sobre alimentação, enfim, vão ser muitos convidados legais, tenho certeza que vocês vão gostar e ter muitos aprendizados com esses convidados por aqui. Daí muita gente deve estar se perguntando e falando, tá, mas o que a organização é de fato? Né? Por que tem tanto... o que falar tanto sobre organização e por que a Isa está falando que precisa de mais tempo para falar sobre organização? É que a organização, como a gente conhece do outro lado, quem ou já participou de um processo de organização ou é profissional da área e entende mais, ela é muito mais profunda do que parece ser. Ela precisa ser personalizada para funcionar e precisa levar em consideração o espaço de quem a gente está organizando, para quem a gente está organizando. Eu, quando entro num processo de organização com alguma cliente, ou acompanho, né, de alguma aluna do acompanhamento online, é sempre sobre ela, sempre sobre a família dela, sobre a vida dela e não sobre a minha. Então eu tenho que fazer perguntas certas para ela, para que ela me traga essas informações e eu consiga sugerir as ferramentas, as soluções certas para a situação dela. Então, quando a gente faz isso, a gente começa, sim, a trabalhar a mentalidade. E é inevitável que a pessoa se questione, ela tenha que analisar coisas e comportamentos que talvez ela nem passasse antes para observar, porque ela não se dá conta como isso impacta. Por que isso vai impactar a minha organização da minha casa, do meu closet, do meu armário, enfim, da minha cozinha? Mas, na verdade, todos esses hábitos, os gostos, a forma como a pessoa às vezes pensa, faz diferença na organização. Tudo isso, se a gente vai olhar o processo de organização inteiro, né? Desde a parte do processo, até depois que eu entrego um projeto de organização e a pessoa depois vai só manter essa organização, ela já vai com esse olhar diferente de quando ela começou o processo. Porque, primeiro que ela tem que descobrir e ter muito claro o porquê que ela está se organizando. Qual que é o custo, o preço que ela paga pela situação que ela está vivendo hoje. Não importa o nível da desordem que ela se encontre, né? Às vezes é pouco, às vezes é muito. Às vezes não parece ser muito, mas o preço, quando ela para analisar, está custando muito alto para ela. A falta de tempo, a briga frequente com marido, com filho, com família, o desperdício, jogar dinheiro fora, comprar muitas coisas repetidas, faz com que ela chegue atrasada no trabalho, atrasada em compromissos, perca eventos importantes, perca prazos, né? E tem uma infinidade de possibilidades. E não é igual para todo mundo. Sempre vai ter uma dor mais presente para alguém e não tão presente para outra pessoa. Então, ela precisa identificar isso em primeiro lugar, para daí ela começar a avançar dentro do espaço dela, para a organização do espaço físico dela. Quando ela tem claro isso, ela vai para a próxima etapa, que é tirar o que não faz mais sentido, o processo de triagem, de seleção. Nesse processo de triagem e seleção, ela vai se deparar e se encontrar com muitas coisas que às vezes ela não vai nem ter se dado conta até então. Mas quando ela tem que decidir o que faz mais sentido, o que faz mais sentido, o que é mais importante, o que tem peso mais importante dentro das coisas dela, ou
se é aquilo ali, aquele objeto que ela quer manter, ou poupar uma desavença com um companheiro, ou eliminar uma possível desavença com o filho, uma briga com o filho, ou diminuir assim a cobrança, ou ter que explicar sempre para a funcionária, enfim. Se ela tem claro o propósito, por quê, essas decisões que ela vai tomar já ficam mais fáceis, mas ainda assim, ela vai trazer para a consciência coisas que antes ela não parava para pensar. Então, só aí a gente já trabalhou coisas muito mais profundas e aqui a gente nem começou a organizar de fato. A gente só está identificando o porquê que a gente vai organizar e o que vai ficar de fato no ambiente, o que é importante permanecer ali. Quando a gente começa a fazer organização, isso vai lapidando ainda mais. Então, vejam, muitas das vezes, vocês perguntam para mim assim, Isa, qual é o organizador que eu tenho que colocar em tal lugar? Qual que é o melhor organizador para gaveta? Qual que é o melhor organizador para geladeira? E eu não sei dizer. E assim, eu até posso te dar várias dicas de organizador de geladeira, organizador de colmeia, de gaveta, enfim. Mas percebe como é raso? Porque eu não tenho as outras respostas. Eu não sei o que é mais importante para você, eu não sei qual que é a sua prioridade, eu não sei se você prefere facilidade em acessar as coisas ou e ter uma manutenção, um trabalho para manter aquela organização, aquela arrumação um pouquinho maior, ou você prefere um trabalho quase que inexistente e investir mais em produto organizador. O que você prefere? Eu preciso de mais respostas, e essas respostas são sempre vocês que vão me trazer. Isso eu não consigo trazer no Instagram, percebe? Ele é muito mais profundo. Vocês precisam saber se questionar e olhar para as coisas diferente, de forma diferente como vocês veem hoje. Analisar um comportamento de compra. Quer ver um exemplo? A questão de comprar coisas sem pensar muito e não se dar conta, ou aquelas armadilhas. Não, eu vou no supermercado, eu faço a minha compra, mas quando tem um item que eu consumo e está na promoção, eu compro e aproveito o preço. Ótimo. Muito legal. Mas daí você chega na sua despensa, a sua despensa não tem espaço para armazenar a compra mensal. Ela só tem espaço para armazenar uma compra semanal. Você não percebe isso, você vai no automático. Você vai comprando as coisas, às vezes aproveitando o preço, mas não se dá conta do preço que você paga dentro da sua casa por ter uma despensa organizada. Às vezes, a economia que você ganhou lá no preço daquele produto específico que você comprou pagando menos, não se paga pelo desperdício de alimento que você tem, porque a tua despensa fica tão cheia, você não consegue ver o que você tem, você acaba comprando de novo alimentos repetidos, abre 2 pacotes, 2 alimentos do mesmo, e daí acaba tendo que jogar fora, os 2 vencem pela metade, entende? Então, sair desse piloto automático e trazer reflexões diferentes sobre a organização e relacionando com diversos universos do nosso cotidiano, para que vocês consigam viver essas reflexões e essa mudança de mentalidade que eu sempre falo. Por isso até o nome do meu curso chama Organizamente, porque não existe você contratar uma profissional de organização e ela organizar para você. Ela tem que organizar com você, porque é você que sabe as suas respostas e sabe a dinâmica da sua casa, a dinâmica da sua família, quais são os seus gostos, suas preferências. Então entende como ele precisa de mais espaço para a gente conversar sobre isso? Isa, tem muito apego com as suas clientes quando essa relação das coisas dela e quando você fala assim, você tem coisas demais. Tu enfrenta muito apego dessas pessoas? Assim? É bem comum. A questão do apego é uma questão que as pessoas tendem a fugir, tá? É onde eu acho que elas mais tendem a procrastinar e quando elas tentam organizar sozinhas, eu acho que é a etapa que elas mais pulam. Eu costumo não falar para cliente, tipo, você tem coisas demais, mas eu procuro mostrar para ela o espaço que ela tem disponível e o volume de coisas que ela tem. Normalmente ela já tem essa consciência de que falta espaço. Eu sempre trago argumentos e vou conduzindo a pessoa a enxergar as coisas de uma forma que ela não enxergava antes e dar o devido peso e a devida importância para cada coisa que ela tem dentro da casa. Porque, de novo, às vezes ela tá dando peso para uma coisa específica, mas porque ela não está percebendo o peso do valor que ela está dando para aquela coisa. Então, ela não percebe que o fato dela ter aquele excesso de coisas dentro do armário é o que faz com que ela não consiga manter a organização da casa dela. Que é o que faz com que ela se desgaste com funcionária, que ela se desgaste com o marido, que se desgaste com o filho, ou que faz com que ela perca dinheiro.
Ou que ela tenha um armário cheio de roupa e nunca tenha o que vestir, sabe? Então, eu vou trazendo, sempre fazendo link com a realidade que eu tô enxergando, né? Com a situação específica da cliente, porque daí eu vou mais direcionada, para fazer com que a cliente decida, para que ela enxergue que ela tem que retirar coisa, que a conta não fecha. E daí eu vou indo, vou sempre pelas beiradas, assim, tentando fazer com que ela enxergue isso. Então, eu vou dando eu falo assim, umas alfinetadinhas dali, umas alfinetadinhas daqui, para que ela vá tendo essa consciência. Agora, sempre tem casos extremos que a gente vê que, poxa, mesmo com toda a minha argumentação, a pessoa ali, ela ainda tá muito relacionada com aquele apego. Às vezes, não é durante a prestação de serviço, não é durante o processo que ela tá vivendo. Mas aí ela me encontra um tempo depois e ela fala assim, ó... Isa, esses tempos eu fui reorganizar o meu armário e daí lembra aquela peça que tu falou? Lá atrás. Então, ela tava naquele mesmo lugar, só me coisando e realmente, né, me ocupando espaço, me trazendo, enfim, prejuízo pra mim, pra minha rotina, e eu não usei. Não usei todo esse tempo. Então agora eu entendi que tá na hora. Um exemplo. Meu marido é um exemplo disso. Muito, muito bom. E eu falo isso dentro do meu curso, esse exemplo. Ele comprou um tênis para uma ocasião específica, enfim, e o tênis não era muito confortável. Daí ele não usava o raio do tênis. E o raio do tênis ficava lá na nossa sapateira. Cada vez que eu ia passar por um processo, eu falava... Amor, e esse tênis? Não, deixa aí. Eu falei, tá, mas você vai usar? Não, eu vou usar. E dava tempo e ele não usava. Daí chegava de novo o processo, sei lá, tempo depois. Ele não tinha usado o tênis, tava lá o tênis e eu falava a mesma pergunta. Eu falei, amor, e o tênis? Não, eu vou usar. Gente, isso aconteceu, eu não sei quantas vezes, mas várias. Até que chegou um dia que eu fui fazer isso e o tênis já não tava mais. Ele tava com a sola, ressecou tanto de não usar que craquelou a sola inteira. Daí eu falei, viu? Agora tu não pode vender o tênis. Tu não pode doar o tênis, porque o tênis tá todo arrebentado, porque não foi usado. A custo de quê? Porque tu não quis tomar uma decisão. Ai, meu Deus, ele vai me matar que eu tô falando isso. Mas enfim, tá tudo bem, amor, me perdoa, tá? É que você é um ótimo exemplo. Te amo, tá? Isso é um ótimo exemplo de o custo da pessoa não desapegar da coisa, sabe? A troco de que ele quis manter o negócio. É só porque ele não queria lidar com aquilo agora. Ele não queria tomar aquela decisão agora, sabe? Com aquela coisa de, não, mas eu vou usar. A gente tem a tendência de ter muita fé na nossa eu do futuro, sabe? Não porque eu vou. Porque eu vou. Não vai. Seja bem coerente com o que você tá fazendo promessa que você vai lá na frente, sabe? Porque na grande maioria das vezes a gente não faz. Quer ver outro exemplo? Que daí não é de desapego, assim, mas da gente ser muito esperançosa com a nossa eu do futuro. Você tá lá organizando, daí você coloca dentro do organizador e a coisa ficou bem encaixadinha. Daí aquela coisa assim, não, mas é que ainda cabe dentro, ó. Eu tirei, agora pronto. Tem o suficiente, cabe dentro da gaveta, beleza. Tipo, triagem, ok. Eu não preciso mais desapegar porque entrou tudo dentro da gaveta. Mas, gente, entrou tão encaixado aquilo que no teu dia a dia você não vai encaixar tudo bem encaixadinho, maravilhoso na gaveta. Não vai. O que vai acontecer? Você vai, na correria, não vai encaixar daquele jeito, vai ficar um em cima, daí daqui a pouco tem outro em cima, vai abrir precedente da bagunça, entendeu? Então, tem que ter espaço de sobra para trabalhar. Não é porque entrou tudo no armário, a porta fechou, que tá valendo, sabe? Então, sim, as pessoas tendem a ser muito mais apegadas do que o normal. E, às vezes, elas precisam passar igual pelo Gui passou na dor e enxergar a coisa sendo desperdiçada, jogada fora. Porque, de fato, aquilo ali foi jogado fora. Não tinha mais condição de doar, porque ele não tomou a decisão, sabe? Às vezes, quando é cosmético, ou, né, a coisa vence porque não tomou a decisão. Presente, quer ver presente? Meu Deus. Porque elas vêm com uma lista de objeções, né? Assim. Não, mas eu ganhei de presente. Não, mas é lembrança. Não, mas é não sei o quê. E eu tenho argumento pra quebrar todas elas, né? Então a gente vai indo. Às vezes ela escuta aquilo, fica com aquilo ali, mas não é o suficiente pra ela tomar a decisão. Mas depois a minha voz fica na cabeça, sabe? Então meus argumentos, eles vão tendo efeito, surtindo efeito depois de um tempo, e daí depois é engraçado que elas vêm e contam pra mim. Ah, Isa, lembrei de você. Porque lembra aquela peça lá que eu não quis tirar? Então, passou um ano e eu não usei. Agora eu tive coragem de tirar, sabe?
É assim. Isa, e para quem é esse podcast? Para quem é o público desse podcast? Acho que para todas as mulheres. Para quem não tem conhecimento na área, para quem já passou por um processo de organização, para quem não tem nada de ideia sobre o que é um projeto de organização, sobre o que é organização, porque eu quero trazer aqui sempre pautas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. E eu acho que todo mundo vai ter coisas, pontos chaves. Às vezes não é a sua dor específica, mas ou eu, ou a convidada ou o convidado vai trazer aí uma virada de chave para você. E claro, para outros profissionais de organização, porque mesmo entendendo sobre organização, aqui é o espaço que eu trago muito sobre a minha experiência de vida, sobre as coisas que eu vivi, a minha bagagem como, né, estudante de arquitetura que eu fui, relacionando com outras experiências que eu tive e também a bagagem do especialista da outra área do convidado. Então, vai com certeza agregar na sua prestação de serviço também, ou às vezes enxergar uma forma diferente, um argumento diferente para trazer para sua cliente, ver exemplos, ter exemplos para dar para ela. Então, é para todo mundo que, eu acho que mulher que tem uma vida querendo melhorar e viver melhor, com mais equilíbrio, não, mais harmonia. Eu queria fazer uma pergunta. Faça! Se fosse para resumir, assim, o que é organização de fato? Se fosse para resumir a palavra organização em uma frase, para as pessoas entenderem realmente o que é organização. Eu acho que a organização, ela é uma tradução de um estilo de vida, de uma rotina, de um acervo de cliente. Então, é a tradução de uma vida de uma pessoa ou de uma família em ferramentas e soluções para que se consiga viver melhor e gerenciar tudo aquilo com muita clareza, intencionalidade e facilidade. Mas é sobre isso, gente. É muito louco, porque é um processo, beleza. Tem etapas. E todas essas etapas, elas vão andar em indivíduo, em pessoa. Então, nos gostos, nas preferências, nas coisas que ela tem, nas coisas que ela gosta, na forma como ela gosta de fazer as coisas. As casas são muito diferentes, né? Então, ter esse olhar de olhar para como eu gosto de fazer, como funciona na minha casa, na minha rotina, no acervo, então, no que a pessoa tem para armazenar, no espaço que ela tem. E quando eu digo espaço, eu não estou falando nem só de espaço físico, mas a rotina dela, sabe? Tipo, o espaço físico e tempo. Ali o tempo que ela tem para gerenciar. Porque, beleza, eu posso fazer as coisas que eu gosto, as coisas que eu faço, eu tenho esse tempo limitado, mas se eu não tenho clareza do que é realmente importante, aonde eu posso, né, enxugar esse tempo para fazer isso aqui de forma mais rápida, mais prática, eu não enxergo nem caminho para fazer isso. Então, eu tô com um olhar pro acervo, eu tô com um olhar pro indivíduo, eu tô com um olhar pro acervo e pro espaço que eu tenho disponível. Como eu vou fazer essas três informações, que não são informações únicas, é um contexto, né? Esses três universos encaixarem. Se a gente vive no piloto automático, não tem nenhuma hierarquia. Grande parte das vezes, o acervo passa por cima do indivíduo, da pessoa, da família e do tempo e espaço que ela tem disponível. Simplesmente pelo fato de que ela não para pensar a respeito. E hoje é ainda mais louco isso, porque a gente é bombardeado o tempo inteiro com propaganda, com coisa de você precisa isso, daí você vê isso e fala, nossa, isso aqui eu preciso. Nossa, que blusa linda, quero comprar. Ai, a Isa postou um organizador de geladeira e eu preciso organizar minha geladeira, vou comprar também. E a gente vai na pressa, na tendência de resolver as coisas rápida,
de forma rápida, beleza, eu acho que até pode conseguir um resultado, mas fica superficial, sabe? Esses 3 universos, eu acho que a pessoa e o tempo sempre vai pecar. O tempo e o espaço ali, né? O espaço físico e tempo. Ou a pessoa vai ficar com a rotina dela sentindo assim que ela faz e parece que não tem propósito naquilo, sabe? Que ela só é atropelada e não tem significado naquilo. Tipo, nossa, cara, eu tô vivendo uma vida, a vida tá passando, mas eu sinto que eu não tô fazendo as coisas que eu gostaria de fazer. Ou, poxa, eu tô dando prioridade e importância para as coisas que, de fato, não tem tanta importância assim, não são tão importantes para mim, tipo a minha família, sabe? Começa a dar significado para coisas e não para as coisas que não deveriam ter tanto significado. Então eu vejo que a organização, ela é esse olhar para essas 3 coisas acontecendo e traduzir isso em soluções, que pode ser em organizador, em ferramentas de como dividir tempo, como dividir espaço, como setorizar tempo e espaço. Então, eu acho que a organização ela vem para trazer uma harmonia entre esses 3 universos. E o objetivo aqui no Papo Organizado é justamente isso. A gente sair um pouco da caixa mesmo. Vocês vão ver que eu vou pensar aqui junto com vocês, porque às vezes uma pergunta, um convidado pode me trazer reflexões, e eu gosto muito de ficar fazendo esses links com a organização, porque eu acho que é justamente isso que traz a transformação, e essa mentalidade organizada a gente vai construindo e vamos construir juntos aqui. E mais a fundo, sabe? Puxar o fio daquele nozinho e a gente ir puxando o fio e fazer isso junto com vocês aqui. Então vocês vão ver que eu não venho com o roteiro pronto, eu não venho com as ideias às vezes já bem construídas. O legal desse espaço vai ser justamente isso. Vocês pegarem um pouquinho de como que eu vou pensando, como que eu vou fazendo essas conexões e abrindo esses nós junto com vocês, para trazer clareza para pontos que às vezes passam despercebidos na nossa rotina, para fazer alguns nozinhos, desfazer alguns nozinhos, talvez fazer outros, para que a gente tenha reflexões bem legais e conseguir mostrar para vocês cada vez mais o potencial realmente que a organização tem nas nossas vidas. Eu espero que vocês gostem, que aproveitem, que curtam no trânsito, assistam, e até um negócio bem legal, se você só tá escutando, eu falo para você, vai ver, porque, gente, foi tudo tão pensado nos mínimos detalhes, esse cenário foi tudo escolhido, o pessoal aqui do estúdio sabe, eu sou cri-cri com as coisas, então foi tudo pensado para vocês, então convido você também a assistir, se for possível. Toma com o seu café, com a sua água, no carro, lavando uma louça, organizando seu armário, enfim, não importa. Você será muito bem-vindo aqui. E é isso. Então, damos start aí ao nosso Papo Organizado.